o Brasil hoje tem o seu boom, né? Tá sem problema de dívida, o Lula acabou com o FMI, tá todo mundo satisfeito com o Lula, o Ibope e seus similares dizem que o Lula nunca esteve tão em alta. Como é que o pequeno comerciante, como é o caso do Charles Farias, do restaurante Malagueta, que é um pequeno médio comerciante, apesar desse boom no Brasil, como é que isso influencia nos negócios do empresário Charles Farias? Não influencia muito não, porque o pequeno e o médio empresário, ele sempre lutou contra governos, a favor de governos, então não vai influenciar muito não, vai influenciar nesses grandes aí, nos tubarões que vivem de especulação, não vivem do trabalho, vivem do trabalho dos outros, isso daí vai influenciar neles. Agora, contra o boom do Brasil, eu tenho muito medo, tem uma palavra hoje em dia que está muito em voga, desde meados de setembro, que chama-se bolha. Eu morro de medo disso aí, eu tento entender, tento, mas não consigo não. Não consigo porque teve a bolha lá nos Estados Unidos, tem a bolha da África nos anos 90, na Ásia nos anos 90. Isso daí tudo eu tenho medo. Eu tenho medo quando a gente se arvora de já crescido, já grande, e a queda é maior. Então a gente deve pisar, saber onde está pisando. Por exemplo, antes do governo Lula, a gente gostava demais da atuação dos sindicatos, o movimento sindicalista brasileiro. Hoje, no governo Lula, nós vemos que aquela base do sindicalismo brasileiro evoluiu um pouco ou involuiu. Acabou. Como é? Acabou. Acabou. Se nós temos aí a CUT, nós temos aí a Força Sindical, nós temos deputados federais, nós temos prefeitos eleitos pela CUT, vereadores, Força Sindical, como é que é isso? Acabou. Nós temos mensalões, nós temos cuecões, que vem lá de dentro dos sindicatos. Nós temos um presidente que está pregando tudo ao contrário do que ele pregava quando era presidente sindical. Um presidente que chamava o Sarney de ladrão, de corrupto. Hoje, o Sarney faz parte da base e apoio dele. Então, acabou. Para mim, são pelegos. Mas isso não faz parte do negócio político? Jogo político? Não faz parte não. Você acha que o Lula poderia governar sem o Antônio Carlos Magalhães, que já morreu, sem o Zé Sarney, sem aquelas grandes lideranças do Brasil? Talvez ele não pudesse governar com a integridade, porque ele na verdade faz o que ele quer ou o que a base governista quer. Como é que é? Você governa com ética, principalmente no socialismo. Quando não existe ética, não existe governo. Então ele perdeu a ética. O governo Lula, o presidente Lula é outra coisa. O governo Lula perdeu totalmente o rumo da história. Perdeu o bonde. Poderia se perpetuar por algum tempo no poder se continuasse pregando o que sempre pregou. Que o PT, se você está lembrado, é o único partido do Brasil nos últimos 30 anos que veio da base. Ele não veio da cúpula para a base, ele saiu da base e chegou onde chegou, com alguns méritos. Agora, vendendo a alma para o diabo, é muito difícil. Quem seria o seu candidato à presidência da República hoje? A presidência da República? Eu estou mais na política municipal. Estou tentando que meu candidato vá, chegue ao governo e depois é que a gente pode pensar. Não é uma resposta mineira, mas é uma resposta que realmente eu não tenho uma resposta pronta. Mas tem algum líder que você, durante esses 4, 6 anos de governo, será que não surgiu um nome sequer que pudesse ser destaque nacional para substituir o Lula? Não, teria sim. Poderia substituir o Lula. Seria o Luiz Inácio do sindicato de 89. O Luiz Inácio, presidente do sindicato de 89, talvez seria um bom substituto para o Lula. Quer dizer, você volta na história, né,
para dizer a diferença entre o Lula sindicalista e o Lula presidente. Eu volto meus princípios, que seriam esses, o que ele pregava antigamente. E hoje estou falando do governo Lula. Talvez ele até ainda goste da cachaçinha dele no balcão lá de São Bernardo, goste de fumar o cigarrinho dele e tudo, goste do churrasquinho, da bola dele, mas como governo ele me decepcionou. Vamos ver aí, o José Serra, Dilma Rousseff, né? Nós temos aí o Alckmin, né? Nós temos o governador Mineiro, né? Nós temos o Ciro Gomes, nós temos o ministro do interior, como é o nome dele? Que também é um bom nome. Quer dizer, nada desses pode fazer um bom governo ou comungar com a ideia tua de substituir Lula. Só se fosse um conselho deles todos, porque cada um tem sua característica. Por exemplo, eu sempre fui a favor da política econômica do Fernando Henrique. Embora ela foi massacrante, não olhou muito para o social, mas eu sempre fui a favor da política econômica. É tanto que o meu candidato, o meu presidente, no início, em 2004, no início do primeiro mandato dele, continuou com a política do Fernando Henrique. Então são alguns segmentos, algumas características que se juntasse todo no conselho, talvez o Brasil crescesse mesmo com os pés no chão. Não é essa bolha que está aí não.